Olá pessoal, queridos amigos, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje vamos comentar um pouquinho sobre religião e religiões. Existe alguma diferença e por que é importante a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto? Quem vai inspirar a nossa conversa de hoje é o Espírito de Emmanuel, no livro de mesmo nome, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos juntos? Então, pessoal, tenho refletido muito sobre esse assunto, sobre a diferença entre o que é a religião e o que são as religiões, ou se vocês preferirem, a diferença entre religiosidade e religião. O trecho de Emmanuel que vai nos inspirar aqui na nossa conversa é o seguinte: o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir, são como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Acho muito importante a gente conversar sobre esse assunto, porque acho que é de todos os tempos, mas a gente vive agora em 2025 e vê a urgência desse entendimento. Muitas pessoas se afastando das religiões, muitas pessoas deixando as igrejas, as casas espíritas. De fato, as religiões com muitas dificuldades para atender às demandas íntimas das pessoas. Um materialismo muito grande. Culturalmente falando, nossa vida basicamente focada nos aspectos exteriores, profissionais, materiais, intelectuais, e a religiosidade perdendo espaço no nosso coração. E segundo Emmanuel, nesse capítulo aqui que eu estou lendo, li só um trechinho, ele diz que é impossível desvencilhar da realidade humana o sentimento religioso. Ele está presente em várias culturas, em todas as épocas, faz parte da essência mesmo da humanidade, do ser humano. E todos os enganos religiosos que a gente vê nas religiões, nas instituições humanas, acabam por nos desanimar, por nos distanciar desse sentimento. Mas é na verdade uma confusão entre religião e religiões é que faz com que essa decepção nos afaste desse sentimento de união com a divindade, com Deus, com o Criador, que está em todos nós. Então, quando a gente vive situações humanas, nessas instituições, dos líderes religiosos, nos colegas, nos amigos, que nos decepcionam de alguma forma, a gente acaba deixando esse sentimento religioso de lado. Mas o que Emmanuel está dizendo aqui é que existe uma grande diferença entre o que é a religião, tem a ver, como ele disse aqui, o sentimento divino que une, que prende o homem ao Criador, e as religiões, movimento feito por pessoas, movimento feito por pessoas imperfeitas e por isso mesmo um movimento cheio de limitações e imperfeições. Em um outro trecho aqui ele até destaca o interesse criminoso, são expressões que ele usa, tá, gente? E a ambição lamentável dos seus expositores. Então todo esse contexto acaba nos desanimando frente à religião, mas não deveria acontecer assim. Nós podemos muito bem, sim, nos desiludir com os enganos e com as imperfeições das instituições, dos seres humanos, mas isso não deveria pressupor a gente abandonar o sentimento religioso, esse sentimento divino que nos une ao Criador. E o que o Espiritismo vem fazer é justamente mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O próprio Espiritismo, como diz Allan Kardec na Revista Espírita, não é uma religião no sentido de culto, mas no sentido filosófico, ou seja, nesse sentido de união com o Criador, sim, ele pode ser considerado uma religião. Então, o objetivo do Espiritismo
é por meio dos fatos, das evidências do mundo espiritual e da explicação racional e científica com base em fenômenos de comunicação com os espíritos, com pessoas que já faleceram, mostrar, fortalecer esse sentimento religioso, esse sentimento que nos une ao Criador, e não instituir um novo culto, como coloca Allan Kardec o tempo todo em suas obras. E isso é muito importante. Eu conheço muitas pessoas que se dizem afins ao espiritismo, mas falam assim: mas eu estou afastado, eu não estou indo na casa espírita, eu não estou assistindo palestra. A gente sabe, eu entendo que no Brasil, principalmente, o espiritismo ganhou uma conotação de religião institucional, né? De religiões, como Kardec, como Emmanuel coloca aqui. Mas se a gente começar a entender mais e estudar mais o espiritismo, a gente vai ver que ele não foi criado com esse objetivo, que ele não foi criado para ser mais uma religião, que ele não veio à Terra, os espíritos não se manifestaram e trouxeram esse conhecimento para que eles transformassem em uma religião. Esse conhecimento deveria servir às pessoas de todas as religiões, conduzindo-as a um sentimento religioso com o menos possível de enganos humanos, de desvios humanos, trazendo a essência desse sentimento religioso pela sua conciliação com o aspecto racional também, que é uma grande dificuldade dos movimentos religiosos humanos, que é conciliar razão, ciência e sentimento religioso e fé. Essa é uma das coisas que o Espiritismo também faz, conciliar uma visão racional da vida, com explicações, com evidências que endossam essas explicações, né? Então não são explicações criadas intelectualmente, não, elas têm uma base nos fatos, nas evidências, mas com o objetivo também de nos conduzir a esse sentimento religioso com uma base mais forte, lembrando daquela passagem do Evangelho de Jesus, que é uma casa construída sobre a rocha, vamos dizer assim, né? E não sobre a areia, que é instável e muda. Essa é uma reflexão importante, porque como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Não é fora do centro espírita, nem de igreja X, Y, Z. Então, a questão da nossa religião, ela não depende de movimentos institucionais. É claro que, como disse aqui o Emmanuel, esses movimentos institucionais têm o seu valor pela inspiração superior que as faz surgir, né? Que faz esses movimentos surgirem. Mas que a gente não se prenda e não se limite a esse aspecto sob pena de perder esse sentimento religioso, já que a gente não está frequentando um lugar, assistindo palestra ou tomando um passe, etc. Que a gente faça isso sim sempre que a gente precisar, que a gente busque esses apoios, mas não deixe de cultivar a religião, não as religiões, no nosso coração. Esse é o convite de Emmanuel aqui no livro Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ele fala sobre vários assuntos nesse livro. Num próximo episódio, a gente gostaria de comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, mais sob o ponto de vista da Alcione, que é personagem de um livro psicografado pelo Chico Xavier também, que é o livro Renúncia, ditado pelo mesmo espírito de Emmanuel, ela conversando com o pai dela, Cirilo, sobre essa questão. Qual que é então o papel da instituição religiosa? E qual que então que é o papel da nossa busca íntima nesse meio de campo aí? Acho que essa reflexão dá para muito pano para manga aí, mas vamos parando por aqui, deixando só esse fechamento de que diferenciar religião de movimentos humanos, diferenciar o sentimento religioso que nos une a Deus de movimentos institucionais religiosos é muito importante, né? Jesus veio à Terra para isso, para esse sentimento religioso crescer em nós. Ele não foi uma pessoa de movimento, ele não se instituiu, serviu às pessoas de qualquer espaço, das instituições e tudo, mas foi até mais rigoroso com os religiosos da época, né? Então acho importante a gente refletir sobre isso, para que a gente não perca a oportunidade de se desenvolver, de evoluir sob esse aspecto religioso essencial aí, né? Por causa das decepções com os ambientes religiosos, que isso ainda vai acontecer, isso é natural. Nós somos humanos, temos defeito, né? É importante a gente trazer o perdão no coração e a compreensão para esses desvios que são de todos nós,
em vários espaços, não só nas religiões, não só nas instituições religiosas, mas também em todos os ambientes que a gente vive, né? E que a gente vá buscando essa religião essencial, mais profunda, individual, dentro aí do nosso coração, para que um dia o ambiente social se modifique também, como reflexo da busca sinceramente religiosa que a gente tenha dentro de nós. Então, se você está aí escutando e pensando, eu não vou no centro espírita, eu não vou na igreja, Ok, mas a gente sabe que o templo é o nosso coração, o reino divino deve ser construído dentro de nós. E essas instituições vão se purificando, melhorando, evoluindo de acordo também com a evolução que a gente vai construindo em nós. Beleza? Espero que tenha sido minutos de verdadeira luz, luz trazida por Emmanuel, nesse livro do Chico, e que possa ter sido uma reflexão útil para você. Um grande abraço e até a próxima.